O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautou para amanhã, terça-feira, a análise do projeto de lei que pode legalizar cassinos e bingos no Brasil. Gabriela Prado vem com a gente trazer mais informações. Como é que está sendo esse texto? Está sendo bem recebido ou tem polêmica? Ainda ninguém sabe se vai ter maioria a favor ou contra. Gabi, boa tarde, bem-vinda. Ainda sem a certeza da maioria. Yuri, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Uma boa semana também a todos. Olha, é a segunda vez que há a tentativa de pautar esse projeto em plenário. A primeira foi ano passado, ainda com o Rodrigo Pacheco. O projeto foi retirado exatamente porque não tinha acordo. Aí essa medida de Davi Alcolumbre de pautar para esta terça-feira até surpreendeu os parlamentares, porque eles não costuraram nenhum tipo de medida para aprovação. Mas o que líderes do Senado dizem é que Davi colocou, vai conversar com as bancadas e vai contar se ele tem votos suficientes para aprovação, porque ele, presidente do Senado, é sim interessado em aprovar essa matéria, assim como parte do Centrão e também o governo. Por parte do governo é claríssima a intenção. Eles dizem, olha, já existe funcionamento de cassinos ilegais, apreensão de máquinas caça-níqueis, a gente vê operações da polícia e se legalizar, aí você vai poder cobrar imposto e fiscalizar a ação dessas pessoas. Por outro lado, tem a bancada mais conservadora e evangélica que diz que isso é um incentivo ao vício. Tem também nos bastidores sempre aquela conversa, né, que quando você aumenta a possibilidade de apostas, as pessoas vão fazer isso e não vão dar contribuição financeira ou dízimo para a igreja. Então, esses são alguns argumentos que circulam e que podem impedir a votação. Vai depender, então, dessa contagem de votos, se ele vai conseguir apoio suficiente. O ano passado, o próprio Davi Alcolumbre, quando ainda era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pautou esse projeto e conseguiu a aprovação. Na Câmara dos Deputados, quem capitaneou a votação ainda em 2024 foi o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, para o governo interessa, existe uma parte da oposição e do conservadorismo que não quer essa votação, Centrão ali meio a meio, alguns parlamentares são a favor sim de votar, outros têm resistência. Claro, toda aquela repercussão que a gente viu no fim do ano, começo do ano, com notícias sobre pessoas que viciaram nas apostas esportivas online, isso tudo contribuiu para também criar um clima desfavorável para essa matéria. Ninguém quer ser visto como alguém que incentivou algo que pode levar um vício, apesar de ter esse argumento do maior controle e da fiscalização. Esse projeto passou por algumas modificações ao longo da tramitação aqui no Senado, então agora promete a legalização, por exemplo, de cassinos em complexos turísticos, em hotéis de grande porte, também em embarcações, também autoriza o funcionamento de casas de bingo, tanto por cartela quanto aquele vídeo bingo, e ainda as máquinas caça-níqueis, corridas de cavalo, enfim, jogos de azar como um todo ficam liberados com essa proposta. Agora é ver se os políticos estão chegando em Brasília nessa segunda-feira, tem conversas ainda pelo caminho, se até amanhã essa contagem de votos vai ser positiva para pautar o projeto, porque se não tiver votos suficientes, ele vai retirar de pauta, assim como foi feito o ano passado. A gente segue acompanhando, Yuri. Sem dúvida alguma. Gabriela Prado, muito obrigado pelas suas informações, falando conosco ao vivo de Brasília. Brasília, onde está o Theo Cury. Theo, já que eu perdi a chance com a Gabi, não vou perder contigo. Qual é a sua aposta para o avanço dessa proposta no Senado? Olha, ainda é um cenário nebuloso, não tem ainda uma definição, e ainda perguntei aqui para integrantes do governo, quem ajuda o presidente Lula a tomar decisões como essa, sobre qual que é o posicionamento do governo, porque, de fato, por um lado, tem toda a questão do vício, tem essa defesa enfática feita pelos integrantes da bancada evangélica, principalmente, mas também pelos parlamentares mais conservadores no Congresso Nacional. Foi assim na Câmara dos Deputados, é assim também de maneira mais forte, inclusive proporcionalmente no Senado Federal. Mas, em contrapartida, Yuri, existe uma tentação para os defensores dessa proposta, que é o aumento da receita, o aumento da arrecadação do Estado, da União, com a legalização desses jogos. Ou seja, você passa da clandestinidade para um controle estatal desses jogos. E com isso também os recursos. E principalmente, aí aumenta o caixa do governo, um governo em que
existe uma grande discussão, um grande debate, uma grande crítica sobre o modo como o governo lida com as contas públicas. Isso poderia ser um fator positivo para as contas públicas, essa é a defesa de quem é a favor da votação desse projeto. Mas você vê que dentro do próprio Senado Federal não há um consenso. Esse tema vai para votação, se de fato for votado, porque a Gabriela deixou isso muito claro, pode ser que seja retirado de pauta diante do cenário que for encontrado ali no Senado Federal, quando esse tema for colocado para discussão, quando for colocado para votação. Fato é que não tem acordo para isso. Mostra que é um cenário nebuloso, não somente dentro do governo, mas também no próprio Senado. É um tema que passou pela Câmara dos Deputados, é um projeto muito antigo. Depois de muito tempo, depois de muita resistência, um tema que voltou à discussão diante das possibilidades de arrecadação propostas pelo Congresso Nacional e também por uma série de lobbies favoráveis à legalização desses jogos. Lembrando que o governo no passado, a Juliana Lopes trouxe essa informação no final do ano passado, Yuri, uma minuta do Ministério do Orçamento, do Planejamento e Orçamento, havia uma minuta contrária a esse projeto porque, entre outras coisas, demandava a criação de um órgão regulador. E esse órgão regulador traria custos também que não valeriam a pena, no final das contas, para o governo. Então você vê, não é simplesmente a legalização, existe uma série de consequências e outras necessidades para complementar a criação ou a legalização. Vem, obviamente, uma regulamentação do setor, para isso precisa de um órgão, precisa de uma estrutura para esse órgão, enfim, tudo isso tem que entrar também nessa conta e nessas discussões. Vamos ver como que o Senado primeiro vai lidar com isso, antes a gente saber como que o governo vai lidar. Por enquanto, a gente não tem resposta, nem por parte do governo, algo firme. Lembra, teve também idas e vindas por parte da Polícia Federal. A Polícia Federal é favorável ou é contrário? No primeiro momento se mostrou favorável ao projeto, depois mudou o entendimento, disse que era favorável à rejeição desse projeto, ou seja, contra a legalização. Então, tudo muito nebuloso, pouquíssimas respostas. Quem apostar nessa, difícil conseguir um retorno alto. É isso, não tá os odds, né, as chances aí não estão muito claras ainda à mesa, né? E até te complementando, até um dos aspectos muita gente, os defensores da proposta apontam é que diferentemente das bets, que são essencialmente sistemas eletrônicos e que geram pouco emprego, no caso de cassinos e bingos, você teria ainda este estímulo, né, este incentivo à oferta de mão de obra, né, de vagas de emprego, porque você precisa das pessoas atendendo, croupiers, garçons, funcionários, etc, etc. Mas a grande questão é justamente essa, medir o custo-benefício da adoção desta medida. Lembrando que os cassinos já foram legalizados no Brasil lá no início do século passado, e acabaram sendo proibidos depois. Obrigado mais uma vez, Théo Cury.